Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, segunda-feira, semana se iniciando, reunidos, para fazermos o nosso evangelho ao vivo. Porém, hoje não será ao vivo, eu tenho um compromisso à noite, então eu estou gravando aqui agora na parte da tarde para que eu não deixe de fazer à noite, então vou deixar aqui pronto, mas não se preocupem, podem assistir, porque as bênçãos, o passe, a fluidificação das águas, ela ocorrerá normalmente, porque o que eu fizer aqui agora vai ficar impregnado na imagem, e assim quando vocês acessarem, cada um de vocês vai receber o passe, vai receber a fluidificação da água, tá certo? Então vamos iniciar aqui. Antes, lembrando, não esqueçam de pegar a sua água fluidificada. Quem quiser pegar o Evangelho segundo o Espiritismo também, para acompanhar a leitura do capítulo de hoje, que nós vamos entrar no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Então, não esqueçam da água, é muito importante. Pode ser um copinho, um copo, uma garrafinha, uma garrafa, uma jarra, enfim, como vocês quiserem, tá certo? Dá tempo, quiser ir lá, a gente espera um pouquinho. Então, só recapitulando, a questão de 2 semanas atrás, eu comecei novamente a fazer as lives, só com data diferente, era na terça-feira, agora eu estou fazendo às segundas-feiras, estou fazendo por mim mesmo, até por várias coisas que eu andei pensando. Muitas pessoas com quem eu conversei vinham enfrentando dificuldades, vinham passando por problemas de saúde, problemas emocionais, e aí eu resolvi voltar com as lives para que eu pudesse de alguma forma, bem diminuta, ajudar a todos aqueles que estejam precisando, tá certo? Então, todo mundo pegou sua água, vamos então dar início ao nosso Evangelho ao vivo de hoje. Vamos primeiramente agradecer ao nosso Pai misericordioso pela dádiva das nossas vidas, por tudo que nos deste, nos fizeste, nos propiciaste, Senhor, muito obrigado. Rogamos a vós, Jesus, a atenção, que o Senhor permita que benfeitores da espiritualidade superior estejam com todos nós, comigo aqui também presencialmente, me auxiliando, me dando amparo e ajudando a todos os que estão aqui conosco também, nos protegendo, nos auxiliando, nos intuindo, nos orientando do que precisamos fazer e do que for preciso falar aqui. E assim, mestre, nós pedimos a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, pois é teu reino, o poder e a misericórdia para todos sempre, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, como falei, nós vamos hoje iniciar o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Para mim a página é a 45, mas esse livro é um pouquinho antigo, então pode ser que para vocês que estejam acompanhando com o livro seja um número de página diferente, tá bom? Capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? E respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? E respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade.
todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. João capítulo 18, versículos 33 a 37. A vida futura. Por essas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. É por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. Esse dogma pode ser considerado, portanto, como o ponto central do ensinamento do Cristo. Eis porque está colocado entre os primeiros no início dessa obra, pois deve ser a meta de todos os homens. Só ele pode justificar os absurdos da vida terrestre e harmonizar-se com a justiça de Deus. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens um dia pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angelical. Segundo pensavam, a observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia da sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas ainda mais fortemente a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado antes de tudo pelos interesses desse mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe um outro mundo onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Jesus, entretanto, conformando o seu ensino ao estado dos homens da época, evitou que lhes dar o esclarecimento completo que os deslumbraria em vez de iluminar, porque eles não o teriam compreendido. Ele se limitou a colocar, de certo modo, a vida futura como um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Todo cristão, portanto, crê forçosamente na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em muitos pontos. Para grande número, é apenas uma crença, sem nenhuma certeza decisiva, e daí as dúvidas e até mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens se mostraram maduros para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais simples artigo de fé ou simples hipótese. É uma realidade material provada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que a veem descrever em todas as suas faces e peripécias de tal maneira que não somente a dúvida já não é mais possível, como a inteligência mais vulgar pode fazer uma ideia dos seus mais variados aspectos, da mesma forma que imaginaria um país do qual se lê uma descrição detalhada. Ora, essa descrição da vida futura é de tal maneira circunstanciada, são tão racionais as condições da existência feliz ou infeliz dos que nela se encontram, que acabamos por concordar que não podia ser de outra maneira e que ela bem representa a verdadeira justiça de Deus. Então, quando Jesus desceu até nós, quando ele encarnou entre nós, como ele havia prometido, quando ele recebeu aqueles exilados há muitos
séculos lá atrás, de que ele mandaria mensageiros trazendo as informações ou trazendo notícias para que esses degredados pudessem se reajustar aqui no planeta, pudessem fazer a sua reforma íntima, pudessem melhorar e retornarem para o seu planeta de origem. E ele disse, quando eles chegaram, que em certo momento ele estaria entre eles. Então, quando Jesus veio, ele veio trazer a mensagem para toda a humanidade, né? Mas ele veio no centro daqueles povos que precisavam de mais ajuda, né? Aqueles povos, ou aquele povo que era o mais doente. E assim, ele trouxe informações, lógico, importantíssimas, mas 3 informações que ele nos deixou que tiraram toda aquela treva, todo aquele véu de irracionalidade que nós tínhamos. Primeira, ele veio falar que Deus é Pai. Até então, nenhum profeta, nenhuma outra pessoa que tivesse a mediunidade exacerbada e que se falava da linguagem, né, ou da situação da vida no plano espiritual, ninguém falou que Deus era Pai. Então Jesus veio nos falar que Deus é Pai. E assim sendo, ele colocando essa afirmação, ele mudou completamente o destino da humanidade. Por quê? Porque antigamente achava-se que apenas um povo era o escolhido de Deus. Quando Jesus trouxe essa mensagem, ele disse que não é um único povo, mas que todos os povos são filhos de Deus e, portanto, por ele ser Pai, Pai de todos, todos nós somos irmãos. Até então, e ainda continua hoje, infelizmente, se tratavam como inimigos, né? O próprio Moisés foi o primeiro a dizer: amai os vossos próximos. Mas naquela época, o que eles entendiam por próximos? Então seriam as pessoas que estivessem próximos a eles, né? Então parentes, amigos, pessoas da mesma tribo. Mas na realidade Moisés fez essa colocação que o próximo era qualquer outro. Então uma outra pessoa que morasse numa outra vila não era próxima, portanto não precisaria ser amada. Um inimigo que o atacasse, ele não era próximo, ele não precisaria ser amado. Jesus quebrou esse paradigma, porque ele também veio nos dizer: amai-vos, amar a Deus sobre todas as coisas e uns aos outros como a vós mesmos. Ou seja, vamos nos amar. Essa é a principal chave da nossa libertação. O amor. O amor liberta. Por quê? Porque através do amor nós nos desapegamos das coisas, das pessoas, dos problemas, daquilo que foi feito contra nós. Amar aos nossos inimigos, porque amar quem está próximo de nós, nossos familiares ou as pessoas queridas, é fácil. Amar aquele que nos instiga, aquele que nos machuca, aquele que nos fere, aquele que nos calunia, que faz qualquer coisa contra nós, mesmo nos agride verbalmente ou fisicamente, aí é mais difícil. Mas o amar não significa que você precisa estar junto da pessoa, né? Amar e perdoar. Uma coisa está ligada à outra, porque quando você realmente ama alguém, você acaba perdoando aquela pessoa de tudo de errado que ela tem feito contra você. Mas não significa que você precisa estar dioturnamente junto daquela pessoa, constantemente junto daquela pessoa. Amar é querer o bem dela, querer que ela consiga enxergar aqueles erros que ela está cometendo, que ela consiga entender que ela está agindo de maneira errada. Não falar, né? Vamos demonstrar, vamos orar, para que ela possa se modificar também e começar a enxergar a vida de uma outra maneira. Então, o amor
é algo incondicional que nos liberta de todo o nosso passado doentio, nosso passado de erros, de calúnias que também nós cometemos. E por fim, Jesus veio nos mostrar que a vida continua, que a vida é eterna. Mas como assim, Carlos? Jesus desencarnou na cruz e no terceiro dia ele se mostrou primeiro a Maria Madalena e depois aos seus apóstolos. E aquilo veio mostrar que a vida continua. Ele continuava lá, os seus seguidores o viram. Depois outras pessoas também, ali das proximidades de Cafarnaum, também o viram, chegaram a tocar nele. Então, e aqui ele dizendo que o meu reino não é desse mundo. Se não é desse mundo, ele só pode ser do mundo espiritual. E em sendo do mundo espiritual, um reino, ele não tem fim, ele não acaba, ele vai continuar. E ele disse, num primeiro momento, meu reino é de lá. Mas aqui na Terra, também como encarnados, nós conseguiremos lá na frente, lá no futuro, usufruir dessas dádivas que se tem no plano espiritual. Então, meu reino não é desse mundo, significa que a nossa vida material ela é passageira, que a nossa vida duradoura é a vida espiritual. E que para que a gente consiga participar da corte de Jesus, nós temos que nos modificar. Tá certo? Então, essa é a leitura de hoje. Aí na semana que vem a gente continua dentro ainda desse capítulo que tem alguns tópicos aqui para que a gente possa ver e entender. Então, muito bem, vamos passar para as nossas vibrações, né? Mestre Jesus, ó Senhor, tenha piedade e misericórdia de toda a humanidade, Mestre. Vimos aqui rogar a vós por todos aqueles que ainda estão presos à maldade, que praticam a maldade com sarcasmo, que não respeitam a vida, não respeitam o ser humano, não respeitam a vida mesmo, né? Que não conseguem entender a prática do bem ainda, que querem levar qualquer tipo de vantagem. Rogamos a vós por aqueles que escravizam, por aqueles que viciam, por aqueles que se viciam, por aqueles que prostituem, por aqueles que dominam outras pessoas e pratiquem qualquer tipo de maldade. Rogamos a vós, Senhor, por aqueles que não te aceitam, por aqueles que perseguem os cristãos, por aqueles que ainda não te conhecem. Pedimos também misericórdia, Senhor, para todos aqueles que passam por provações difíceis e dolorosas, por aqueles que nada têm, não têm uma família, um lar, uma roupa, não têm comida. Rogamos a vós pelos que passam fome, pelos desamparados, pelos desajustados, por aqueles que vivem e dormem nas sarjetas. Rogamos a vós, Senhor, por todos aqueles que se encontram doentes, sejam do corpo, do espírito ou da mente, por aqueles que se encontram nos sanatorinhos, nos leprosários, nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos, nas ACDs, no Hospital do Fogo Selvagem, nas casas André Luiz, nos asilos e orfanatos. Pedimos a vós, Senhor, por todos aqueles que estão presos ainda ao vício, qualquer que ele seja, que todos possam se libertar e seguir em ter uma vida normal. Rogamos a vós por aqueles que se encontram presos, julgados pela justiça, presos e condenados, julgados pela justiça humana. Rogamos pelos injustiçados. Pedimos a vós, Senhor, pelos líderes das nações do planeta, que possam trabalhar em conjunto pela redução da fome, da miséria, pela paz. Pedimos também pelos líderes religiosos, que ensinem o teu evangelho sem misticismo, sem fanatismo, e que possam se entender e respeitar-se mutuamente. Pedimos pelos espíritas, Senhor,
que com a partida do Chico e do Divaldo, que possamos nos despojar da arrogância, da prepotência, da soberba, do orgulho, que possamos dar continuidade no legado deixado pelos dois e fazermos a nossa parte na divulgação dessa doutrina, que é o seu ministério Rede Vivo. Pedimos também, Senhor, por aqueles que estão retornando ao plano espiritual, por aqueles que estão chegando para mais uma jornada na carne. Suplicamos também, Mestre, pelos suicidas, que a falange dos servos de Maria possam estar junto desses nossos irmãos, auxiliando, amparando, resgatando, protegendo. Rogamos pelos nossos familiares, parentes, amigos e por nós mesmos, Senhor, que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua luz seja derramada em nossos corações e em nossos lares. Muito obrigado, graças a Deus, graças a Jesus. Venho pedir também ao plano espiritual superior, à corrente médica espiritual e todas as demais correntes que possam, nesse momento, estarem presentes na casa de todos os que estão nos acompanhando, que seja feita uma limpeza geral nos lares, que cada um possa receber um passe espiritual que os ajude a combater a angústia, o sofrimento, que possam manter o equilíbrio emocional e psicológico, que possam dar o equilíbrio necessário para que todos nós mantenhamos a calma, a tranquilidade, a paz de espírito, Senhor. São tantos amigos que nos acompanham, que as moléstias do corpo, do espírito e da mente também sejam tratadas, que os problemas emocionais sejam lidados, que as aflições possam ser aplacadas e que cada um consiga ter o discernimento necessário para saírem das situações em que se encontram. Cada um que está nos acompanhando nesse momento, que receba todo esse passe, essa energia que é canalizada do plano espiritual sobre cada um de vocês, que vocês possam respirar, sentir essa energia, sentir essa modificação e que todos tenham paz de espírito. Mestre, muito obrigado por mais uma noite, por permitir que estejamos aqui reunidos, que cada um possa ter recebido de acordo com as suas necessidades e merecimentos. E agora nós vamos para a fluidificação das águas. Eu peço que cada um coloque a sua água na frente do monitor. Peço auxílio da corrente médica espiritual comandada pelo Dr. Bezerra de Menezes, que cada membro da equipe possa estar junto dessas águas, aplicando a medicação para a saúde do corpo, do espírito, da mente, colocando o bálsamo suavizante para as nossas dores físicas e morais, colocando o calmante necessário para as nossas aflições e desespero, o sonífero, para que possamos ter tranquilidade na noite e durante o nosso sono, uma medicação que nos faça acordar de manhã com ânimo, com disposição, com energia e com vitalidade para mais um dia de lutas, de trabalho, de modificações. Rogamos a vós, Jesus, a tua bênção também sobre cada uma dessas águas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim, Mestre, mais uma vez agradeço por mais essa oportunidade. Que o Senhor derrame a sua bênção, a sua paz, a sua luz no lar de cada um que nos acompanha. E pedimos a sua permissão, Jesus, para encerrarmos o estudo dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas e dai-nos a oportunidade de podermos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos, Senhor, de todos os males, pois é teu reino, o poder e a misericórdia para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, muito obrigado, uma boa noite. Peço desculpas por não ser ao vivo hoje e espero na segunda-feira que vem estarmos novamente em live com todos vocês. Uma ótima semana, um bom final de dia, uma noite de bênçãos e de paz a cada um de vocês. Muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau.